questão de política, sabe? Eu não quero saber disso, sabe? Por favor, não toque no assunto. Se começar com essa história, eu vou sair da igreja. Tchau. Bye bye, so long, very well. Vá em paz. É melhor sair e ir-se embora do que ficar aqui perturbando e eu ter que botar para fora. Ah, pastor, o senhor está tomando partido político? Nem estou tomando partido político, nem sou filiado e nem vou me filiar a nenhum partido. Eu estou pregando aqui princípios. Minha irmã, coloca o primeiro vídeo, por favor. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para os seus filhos? Com aquele anticristo ali atrás, olhando e rindo. Você viram a performance do beijo aqui, né? Vocês viram. Então, tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado. E se prepare, porque eu estou com 72, energia de 30 e tesão de 20. Não se descuidem. Coloca o próximo, por favor, minha irmã. As pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Quando que a madame, ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim. E para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E valores para um grupo, sabe, brasileiro, que acredita, e eu acho que nós é que temos que assumir essa discussão. Tentamos fazer a sociedade evoluir e não compartilhando do retrocesso, sabe, que a gente teve essa discussão. Assassino de crianças, abortista, defensor de ideologia de gênero e mentiroso, porque agora veio dizer que é contra o aborto. Coloca o próximo, minha irmã, por favor. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando como isso? A gente vai ver jovens, meninos, negros, meninas da periferia, porque encontraram com baseado, é preso e fica 2 anos sem ter alguém vai lá liberar a criança. A gente vai continuar. Aí você fica trancado dentro da sua casa, colocando grade nas portas, colocando grade na janela, botando cerca elétrica, botando câmera, sai de casa assustado, quando chega de noite correndo para entrar em casa com medo de ser roubado, carregando o celular no bolso para ninguém ver, anda todo atemorizado no meio da rua e vai voltar nesse marginal. Pode filmar, filma aí, em nome de Jesus. Ninguém para a igreja do Deus Altíssimo. Aleluia! Aleluia! Seja quem quiser que ganhar. Se o Lula ganhar e ele ganhou, ele é patévia. Eu profetizo a morte dele. Mas a igreja não para. Aleluia! Sai da cá! Ele não termina uma data. Deus falou para mim, minha filha, vou eu permitir. Aleluia, na terra, a não mandar desse homem descer a sepultura. Remi jondere camano sebre cancho. Ai, cancho. Deus falava comigo que vai haver fome. Aleluia, para aqueles que zombou. Deus falou para mim que vai permitir pessoas passarem pela prova. Mas pastor, esse povo é a gente? Não. Esse povo é aqueles que blasfemou. É aqueles que ficaram do lado de Satanás. É aqueles que ficaram a favor de Satanás.
Rabadacandaramantéria. Ai, derramandai, você vai ouvir o ai. O grito do ai tá chegando pra eles. Leves e oube que anachando canta. E Deus vai passar a espada. Canta labaia. Deus vai passar a espada no porco. Shai camanchou, camancharabaia. E baracandarai, sai Satanás. Sai diabo, camanacebre, a calabaia. Nós estamos em guerra, Satanás. Sai da frente, capeta. Rabanchuque, narabanchoque, minerebai. Olha pra cá. Outro vídeo, Agora hein? temos a profecia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já já vocês vão assistir o vídeo dessa profecia. Lá o profeta diz assim: se levantou contra Deus, vai descer à sepultura. Vamos para o vídeo. Por conta da vanglória do rei Nabucodonosor, Deus iria tirá-lo. E o Senhor me mostrava isso em revelação. E eu ouvi uma voz dizendo: assim será com Luiz Inácio Lula. Tá sendo pesado na balança, viu, Lula? Raplaxaramanai. Tá sendo pesado na balança e vai morrer. Vai morrer. Você me mostrava que está chegando o tempo. Ele está sendo pesado na balança e vai morrer. Ele vai descer à sepultura. Assim dizia o Senhor. Naraplaxarabadagasúria. Aleluia. Deus me enche de autoridade para dizer: ele vai descer à sepultura. Porque tocou onde não deveria. Deus já deu oportunidade demais, mas fez o que não agradava aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que os olhos dele são como olhos de chama de fogo que estão contemplando os bons e os maus. Deus está contemplando os bons e os maus na terra, viu? Não tem mais volta, vai descer à sepultura. Assim me mostrou o Senhor. Vai descer à sepultura, não vai demorar por muito tempo, não. Lamanto e deremi canta, radagachai. Não vai demorar por muito tempo. Pra trás das grades, de onde não deveria ter saído. Pensando que eu tô jogando conversa fora aqui? Todas as minhas mensagens são reveladas. E ele, como autoridade delegada por Deus na nação brasileira, vai manietar o valente. Você já entendeu? Pesquisas mentirosas vão ter que anunciar numa porcentagem muito além. Tá com os dias contados. Por que o desespero? Porque vai voltar pra lá. Você tem Deus ao seu lado, porque você sempre honrou Deus. E Deus vai te honrar. Existem milhões de pessoas que estão orando agora por você. Senhor, em nome de Jesus, o espírito de sabedoria, inteligência, intrepidez, venha sobre a vida do presidente. Aqui tem um homem comprometido com a verdade, comprometido com o que é justo, com o que é honesto para esse povo. E nós rogamos, Senhor, porque quem tem Deus tem maioria. O presidente Bolsonaro está com a maioria, porque o Deus dos exércitos está com ele. Porque ele tem te honrado, e a tua palavra diz que quem honra a Deus, Deus o honra. E eu quero declarar uma grande vitória aqui essa Declarar uma grande vitória, hein? Preste atenção. noite. Hoje é a marca da vitória que vai se concretizar domingo. Eu declaro no mundo. Observe novamente, essa vitória vai ser declarada no domingo, que foi o dia das eleições. Espiritual, declaro a bênção, a paz sobre o presidente, a tranquilidade, o discernimento para falar as coisas certas, no nome de Jesus. Amém e amém. Na verdade, Deus ele mostra o escondido, né? As coisas que os olhos dos homens não veem, né? Deus revela através dos seus profetas, né? E a visão foi essa, né? Do STF, eu vi o STF, eu vi como se fosse uma caverna embaixo, né? Caverna do pirata embaixo, com um monte de barril de pólvora amarrado um no outro com um estopim, que era, esse estopim ele vinha para fora, né? Ele vinha na rua, vamos dizer assim, né?
E ele, então, alguém acendia esse estopim e alguém vinha e apagava. Né? E foi uma série de vezes, né? Várias vezes as pessoas apagando aquele estopim. Mas alguém aí acendia de novo, alguém vinha e apagava, né? Chegou ao ponto dele explodir, né? Então isso explodiu e quando passou aquela nuvem da explosão, ficou aquela visão de... Explodiu e ficou uma visão assim de terra arrasada. Ali explodiu uma bomba, ficou a mesma coisa, como se explodisse uma bomba atômica, assim, e fica tudo preto, queimado, e não fica nada, assim, fica só carvão no chão, né? Então essa foi a visão que eu tive, só carvão, e eu via 4 forcas e 4 pessoas enforcadas nessa forca, não? Mais uma vez eu vou dizer, não sei quem são, né? Ou quem eram, quem estavam ali, eu não sei. Foi uma visão que eu tive. E o Espírito Santo frisava para mim, dizendo assim, ó, todos acham que são 3, mas vão ser 4. E eu falei isso, né? Então eu tive a visão dessa caneta, de uma caneta Montblanc, assinando um documento, né? Numa mesa grande, num escritório grande, eu não vi a pessoa, não sei quem é, nem aonde ele estava, né? E eu frisei a caneta Montblanc, e o Espírito Santo disse para mim, ele está acendendo o estopim, né? Então foi isso essa visão que eu tive, né? A Montblanc, na verdade, significa o poder, né? Foi simples, né? Eu vi uma pessoa assinando o documento com ela, né? A pessoa que estava com uma veste preta, né? E eu vi o braço dessa pessoa assinando esse documento. E quando ele estava assinando esse documento, o Espírito Santo disse para mim que ele estava acendendo o pavio. Foi só isso, né? Simples assim. E existem coisas, caverna é lugar de guardar tesouros, né? É fácil a interpretação da visão, né? Caverna é um lugar de guardar tesouro, né? E a explosão significa, sei lá, eles sendo expostos, vindo à tona, não sei, né? Talvez seja isso. Fico pensando, né? O que vai acontecer no nosso Brasil, né? Fico triste porque, como eu disse para você, eu gostaria que tudo fosse bem, né? Que todos vivessem em paz. A gente tem um país extraordinário, né? Então, está dizendo uma visão mais antiga que eu tive, mas também não menos intensa, né? Eu tive uma visão de um anjo e ele andava com uma espada por Brasília, e a espada dele, ele segurando na mão, com a ponta da espada tocando no chão. E ele andava e arrastando aquela espada pela cidade, fazendo aquele barulho que você está arrastando um pedaço de ferro no asfalto, sabe? Fazendo aquele barulho, né? E eu vi o anjo andando, e eu vi aquele barulho, e ele entrava no Congresso, né? E ele entrava no Congresso. E algumas semanas atrás, eu tive uma outra visão e vi o mesmo anjo. E desta vez ele levantava a espada e estava na posição de ataque. E quando ele entrava, ele entrou no Congresso, esse anjo. Eu vi ele entrando, né? E tinha sangue no chão. Eu vi sangue no chão. Então, essa foi a visão que eu tive aí. Uma fila muito grande, né? Muita gente conhecida. Você sabe que eu não posso falar nome, mas eu vi as pessoas na fila, né? Eu vi essa fila, eu vi as pessoas na fila, né? São políticos conhecidos, muito conhecidos, né? E eu vou dizer para você que as pessoas vão se surpreender com o que eles vão ver aí acontecendo no Brasil daqui para frente. Eu queria deixar uma mensagem aí para todo mundo que está nos ouvindo. Eu sei que tem bastante gente ouvindo a gente. Eu queria dizer para todo mundo assim que ninguém deve ter medo, porque a Bíblia diz que quem tem medo do juiz perverso é quem comete crime. Quem não comete crime, está no livro de Provérbios, né? Quem não comete crime não precisa ter medo do juiz quando ele é perverso. E que Deus tem um grande projeto para a nação chamada Brasil, né? E que depois que tudo isso passar, e vai passar, nós vamos sobreviver a isso e vamos ter história para contar aí para os nossos netos, para os nossos filhos. Vai haver uma grande prosperidade, Oswaldo, sobre o Brasil. O Brasil vai... Eu vejo o ministro Paulo Guedes falando, o Brasil vai decolar, e eu tenho dito isso, o Brasil vai decolar. O Brasil vai ser uma grande potência em muito pouco tempo. Muito pouco tempo mesmo. Né? Eu disse que as passagens aéreas no Brasil vão ficar tão baratas que as empresas de ônibus vão falir, né? Porque vai ficar muito barato. O dólar vai cair muito, a gasolina vai ficar muito barato, o nosso país vai crescer muito, muito rápido, né? E Deus vai abençoar a nossa nação. Que todo mundo possa estar orando, né? Buscando a Deus em oração, orando pela paz do nosso país, né? Orando pelo conserto, orando por aquilo que é certo, né? Que Deus está no comando, Deus está no controle, e absolutamente nada foge do controle das mãos de Deus. Nada. Sim. Na verdade, posso te falar mais, porque agora
não, poucos dias aí, o Senhor me deu uma outra visão, e eu vi um batalhão do exército marchando na rua, e eu via da sua cintura para baixo, né, os seus pés, com seus coturnos pretos. Quem foi militar, como eu fui, né, serviu o exército na minha juventude, então a gente sabe que o pé preto são os batalhões blindados, né, que tem de São Paulo para baixo, né, pé preto. Que no exército é considerado mais ralé, né? É o time de frente, infantaria, né? Os infantes. E eu vi eles marchando e fazer um grande barulho na rua, né? E vai começar aqui no sul. Vou avisar você já, porque quando acontecer você vai saber que eu te falei, né? Vai sair do sul. E o Espírito Santo dizia para mim assim, eles vão cometer um ato de loucura. Então, na verdade, vai haver o protagonismo do exército. Na verdade, já está havendo, né? A gente já está vendo isso acontecer, né? É como eu disse para você, quando eu falei isso, o presidente era o Temer, né? Então, a gente nem sonhava ainda como seria o governo do Bolsonaro, né? Ninguém sabia quem seriam os ministros, né? E eu já tinha dito isso, né? Deus já tinha me mostrado que havia um protagonismo muito grande do exército, né? Veja, não é das Forças Armadas, é do exército, né? No Brasil, né? E que quando acontecesse essa situação aí, então seria vamos dizer assim, o exército então ia sair à rua, né? Quem sabe GLO, eu não sei o que, né? Não sei. E aí a gente ia ver tanques e as fronteiras iam ser fechadas e é isso aí, né? A gente está nesse caminho aí, né? Pelo jeito, né? Pelo andar da carruagem, e a gente está nesse caminho aí, né? E eu vou dizer mais uma coisa para você aí. Muita gente vai morrer, Oswaldo. Vai haver uma guerra no Brasil. O Espírito Santo disse para mim claramente, ele disse, irmãos vão matar irmãos. Teremos uma revolução no Brasil. Vai ser uma guerra. Existem grupos, escuta que eu vou falar, está no vídeo. Se você ouvir o vídeo com atenção, você vai ver. Grupos armados esperando a hora para que isso aconteça. É só uma metáfora, como eu falo sempre. Quando Deus mostra para a gente, ele mostra no mundo espiritual as coisas, né? E elas não são literais, né? Normalmente não são literais, entendeu? E quando são, Deus fala, mas nesse caso não é, né? Nesse caso aí não é uma metáfora, não, né? A gente não tem aqui a intenção de estar falando nada contra ninguém, né? Pelo contrário, né? Nós estamos apenas contando aquilo que Deus falou para nós, né? Só isso, que Deus me mostrou, que aqui na nossa cidade é público notório, porque aqui eu falo sempre, as pessoas sempre me ouvem, né? E simplesmente uma visão que Deus deu para um profeta, e o profeta falou, é só isso, né? Não tem nada demais aí. Muito pelo contrário, né? Eu não sou político, não faço política, não sou candidato, não tem nada. O Senhor me deu uma visão e nesta visão, primeira visão, eu vi muitas fogueiras pelo Brasil. Eu vi o mapa do Brasil, em vários lugares, fogueiras, em vários lugares. Mas eram pequenas fogueiras. Escute isso aí. Eram pequenas fogueiras espalhadas por todo o Brasil. Pequenos focos de incêndio. Por todo o Brasil. E então, o Senhor, eu vi o rosto de Deus descendo sobre o Brasil, assim, e ele assoprava. E aquele fogo daquelas fogueiras se espalhava pelo Brasil. E pegava fogo em tudo. Eram pequenos focos, e Deus descia com seu rosto e soprava. E aquele sopro de Deus fez aquele fogo se espalhar por tudo. Foi a primeira visão que eu tive. Mas Deus mandou eu me calar. Me deu uma segunda visão e falou comigo, complementando aquela. Agora eu estou aqui para falar para você que vai haver uma outra manifestação. Deus fez eu caminhar em determinados lugares. Eu caminhava como num arrebatamento. E tinha muita fumaça em todo lugar. E as ruas, as rodovias estavam todas paradas. Os caminhões todos encostados na beirada, os postos de gasolina cheios de caminhão parado, e estava tudo parado. Escute o que eu vou falar para você. Eu via pessoas correndo no meio da rua, com seus rostos pintados, como a gente viu na época das diretas. Vocês lembram? As pessoas com o rosto pintado de verde e amarelo, com bandeiras, corriam de um lado para o outro. Vi crianças, pessoas idosas, mulheres, homens, todo mundo na rua. Muita gente. E à medida que eu ia caminhando, as pessoas iam encostando os carros, iam encostando caminhões, ia parando tudo. O Brasil parou.
não será uma manifestação de um dia só. Mas eu vi como um rastilho de pólvora que vai pegando fogo, preste atenção, que começa pequenininho e vai fazendo assim, ó. Esse é o sopro de Deus. Entendeu? Então vai começar pequenininho e vai expandir. Vai expandir, vai abranger tudo e todos. As pessoas vão ser contagiadas com essa manifestação. Não sei o que vai acontecer, não me pergunto. Eu só vou te contar o que eu vi. E vai ser ampliada, e o próprio Deus, esse é o sopro de Deus, e o fogo vai espalhar, é o sopro. O próprio Espírito Santo de Deus vai impulsionar as pessoas. É o mover de Deus no Brasil isso. Ok? Então não é o diabo, não é nada, é Deus. Eu já falei isso aqui uma vez e vou dizer de novo. O próprio Espírito Santo de Deus vai soprar o povo para a rua, como num rastilho de pólvora. Vai sair todo mundo. Vai parar todo mundo. Vai ser muito grande. As pessoas não têm noção do que vai acontecer. Então preste bem atenção. Vai começar e quando começar, irmão, não para mais, ninguém segura. E o povo de bem, do Brasil vai sair e o Brasil vai travar, irmão. Vai ter adesão dos caminhoneiros, vai ter todo mundo, vai parar. Eu vi todas as estradas paradas, todos os postos de gasolina cheios de gente parado. Vai ser algo sobrenatural que nunca ninguém viu no Brasil. O brasileiro é acusado de ser parcial, passivo, que não se mexe, mas todo mundo vai sair do sofá, irmão. E quando as pessoas verem que está todo mundo parando, vão ser chamadas para vir e o povo vai vir junto. Eu vi, era como se um satélite observasse o Brasil lá do céu e o Brasil era uma fogueira só. E Deus falou, o mundo inteiro verá o Brasil queimando. Ah, e o queimar não é literal, você já sabe o que eu estou falando. O presidente Bolsonaro, escute só. Eu vi ele no meio do povo, rodeado de bandeiras do Brasil. Escute o que eu vou te falar. E essa manifestação, todo esse povo se transformava em uma chave. Escute o que eu vou te falar. Preste atenção, essa é a parte importante da revelação. Preste atenção. Todo esse povo se transformava numa chave. E essa chave vinha na mão do presidente Bolsonaro. E diante dele tinha uma grande porta. Uma grande porta que não tinha como ser arrombada. Apenas se podia abrir com a chave. E essa chave, então, foi dada na mão dele. Deus disse isso para mim. Essa manifestação vai ser uma grande chave que será dada nas mãos do presidente. E ele vai pôr na porta e vai abrir, irmão. Ele vai abrir a porta. Não ache que não. Eu vi ele com a chave, ele colocava na porta rindo e abria a porta e se abria a porta. O que tem lá? Não sei, eu não vi. Eu vi essa grande porta sendo aberta pelo presidente Bolsonaro com a chave que o povo dava para ele nas mãos. A autoridade, o poder, entenda como você quiser. A chave significa isso. A chave de Davi, né? Que abre a porta e ninguém fecha. Eu não sei que porta é essa, eu não estou falando o que vai acontecer, porque daí eu vou achar. Então eu estou falando sobre o que eu vi. Eu estou específico no que eu vi, eu estou te falando o que Deus me mostrou. Eu ouvi o barulho da porta rangendo assim e abrindo. Uma porta que muito tempo... Escute o que eu vou te falar. Uma porta que está fechada há muito tempo. E foi fechada a chave. Bolsonaro vai abrir ela de novo. Para os entendedores, você vai entender o que eu estou falando. E tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz à igreja. Eu já falei para você que estou falando faz tempo. Se prepara. Né? Se prepara. Fica preparado na tua casa. Não seja pego de surpresa. Se você se utiliza de remédios contínuos, tenha na tua casa para 2, 3 meses, já falei para você. Né? Se você puder, tiver uma reservinha, compra um pouquinho mais de comida, comidinha para os teus cachorros. Eu já falei para você não precisar sair na rua, porque provavelmente você vai ficar um tempo sem fazer isso. Entendeu? Então, fica esperto, irmão. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, entendeu? Enquanto os cachorros aí fora estão latindo e falando da nossa igreja, do nosso ministério, você que me acompanha tem visto tudo o que eu tenho dito tem se cumprido à risca.
Entendeu? Arrisca. Né? Então, ainda tem uns idiotas aí que acham, mas você não falou que isso ia acontecer em julho? Não, eu não disse. Volta lá na palavra profética e ouve de novo. Eu disse que o mês quente seria julho. Não disse que nada ia acontecer em julho. As pessoas não entendem, né? Por falta de cérebro, eu acho. Deve ser. Eu acho. Ou de prestar atenção. Né? Então, o mês de julho foi o mês quente. O que antecedeu, já vimos as brigas dos generais. Nós já vimos isso acontecer, já caiu, já rodou. Agora já tivemos a segunda parte do mês de julho, quentíssimo. Agora estamos indo para a terceira. Entendeu? Então, né? Vamos todo mundo ficar aí preparado, orar. Orem pelo nosso presidente, orem pelo nosso país. Continuem orando como nós estamos orando. O Brasil está nas mãos do Senhor Jesus. O socialismo não vai entrar aqui. Eu já falei para você que tem muita gente aí que está achando que vai mandar no Brasil que não chega no final do ano vivo. Eu já falei isso aqui para você. Já falei aqui para você, não chega vivo no final do ano. Eu estou falando aqui para vocês, mas tem gente que não escuta o que a gente fala, né? Porque tem coisa que a gente não pode falar, vocês sabem disso. Que não chega respirando no final do ano. Que Deus está no controle. Presta atenção no que o presidente está falando. Ele fala tudo no literal. Parece que ele está brincando, né? Presta atenção no que está escrito aqui. Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Verso 2. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles e acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira. Os que exultam com a minha majestade. Oi, Carlota, Deus abençoe, querida. Já se ouve, preste atenção no texto, a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz do rebuliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu. O Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Meu Deus. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará, e assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será rosto flamejante. Amém? Vamos fazer uma oração? Feche os olhos comigo. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero aqui apresentar o meu povo, a minha igreja, diante de Deus, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, na autoridade e poder do Teu nome, que a Tua mão esteja sobre a nossa vida. Querido Espírito Santo, dirige o nosso culto, dirige as minhas palavras, dirige o meu pensamento, o meu entendimento. Não permita, Senhor, que eu saia 1 milímetro daquilo que o Senhor me mostrou e falou, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eu ande reto nas Tuas palavras, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Amém e amém. Na segunda-feira, presta atenção, na segunda-feira, no momento da oração aqui, o Senhor me deu uma palavra revelada em uma visão. Deus disse para mim que eu não deveria contar isso para vocês na segunda-feira, e eu não contei. Mas eu falei para você que Deus havia me dito algo, eu não poderia dizer naquele momento. Ontem,
nós tivemos culto de oração na igreja e ali então, pastor Ivo, Deus abençoe, querido, Deus me deu a visão de novo e me mostrou mais algumas coisas. Eu vi um anjo de Deus ontem em pé dentro da nossa congregação e ele tinha na sua mão um caderno com várias coisas escritas com datas. São coisas que vão acontecer. E ele então me mostrava aquele caderno com aquela data. E ele disse para mim, fale para o meu povo o que está por vir sobre o Brasil. E então o Senhor me deu eu vi algumas coisas. Eu não sei se vocês lembram quando o pastor disse aqui para vocês que Deus havia me dado uma visão e dito para mim que estava dando para o presidente Bolsonaro uma caneta de ouro. Vocês lembram que eu falei isso aqui? Que Deus tinha dado para ele uma caneta de ouro. Lembra? Quem lembra? O pastor falou isso aqui. E que ele ia assinar coisas extraordinárias com aquela caneta, e a caneta de ouro significava a autoridade de Deus. Lembra? Então, eu vi ele ontem, antes de ontem e ontem de novo, Deus me mostrou ele com esta caneta na mão, assinando um decreto para o Brasil. Escute bem o que eu vou dizer para você. Serão assinados nos próximos tempos, escute bem o que eu estou falando, para você depois não interpretar errado o que eu estou dizendo. Nos próximos tempos, 3 decretos. O primeiro decreto, eu anotei aqui para mim não escrever. O decreto que ele vai assinar é o Estado de Defesa. Isso vai ser decretado no Brasil. Ok? Estado de Defesa. Escute bem o que eu vou te falar, preste atenção. Estado de Defesa. Ok? Esse vai ser o primeiro decreto que vai ser assinado pelo presidente Bolsonaro no Brasil, aqui para nós. Vai passar um tempo e ele vai assinar outro decreto. Escute bem o que eu vou te dizer. Tem gente que vai... Melhor você verificar a tua cadeira aí, se está sentado adequadamente. Escute bem o que eu vou te falar. O segundo decreto que vai ser assinado, Estado de Sítio. E eu não fui pesquisar no Google para saber o que... Não. Eu estou te contando o que Deus me falou. Ipsis litteris. Também não sei. Vocês têm que pesquisar para saber que eu também não sei o que cada um faz. Não sei qual é a diferença. Não sei. Eu sei o que o Senhor me diz. Primeiro, Estado de Defesa. Do Estado de Defesa vai ser assinado o Estado de Sítio. Ok? Estado de Sítio. E depois disso, vai ser decretado o estado de guerra. Escute o que eu estou te falando. Vão ser assinados 3 decretos no Brasil. O presidente Bolsonaro vai assiná-los, sim. Não ache que não. Quando ele diz, eu sou militar e eu vou fazer o que for preciso pelo Brasil, que está dentro das 4 linhas da Constituição, é exatamente isso que ele vai fazer. Isso vai acontecer. Deus mandou eu te avisar. Eu estou te avisando. Se você quer acreditar, acredita. Se você não quer, o problema é seu. Depois não reclama. Primeiro, o Estado de Defesa. Segundo, o Estado de Sítio. E o terceiro, Estado de Guerra. E aí Deus falou para mim o seguinte, quando for efetivado o terceiro decreto, escute bem o que eu vou te falar. Você não viu nada ainda, você não ouviu nada ainda. Escuta o que eu vou te falar, tem muita coisa, isso é só o começo. O que isso vai gerar no Brasil. Escuta aí. Escuta o que eu vou te falar. Quando o terceiro decreto for declarado, foi assinado, será instaurado no Brasil o Supremo Tribunal Militar. Deus falou isso para mim, mandou te avisar. Eu vi
ele sendo instituído no estado de guerra, entrando no lugar do Supremo Tribunal Federal. Era como se o Supremo Tribunal Federal apagasse as luzes, fechava e acendia dos caras, e eles, pum, aparecia. Pra gente que é novo, que nunca viu isso, a gente não sabe o que isso quer dizer. Quem é mais velho aí sabe do que eu tô falando, quem estudou mais, a gente não sabe, nós somos leigos, não sabemos. Eu tô te contando só o que o Senhor me mostrou e me disse. E aí, o anjo do Senhor disse assim: filho, escuta bem o que eu vou te falar. Quando isso aqui acontecer, aqueles que hoje julgam, escute isso. Aqueles que hoje julgam, estes mesmos serão ali julgados. Entendeu? Entendeu? Olha o que Deus disse. Aqueles que hoje julgam, agora eles serão julgados. Quando isso acontecer, isso está vindo muito mais rápido do que você imagina. Eu já disse para você, observe os sinais. Presta atenção nas notícias. Eu estou te falando faz tempo aqui. E tem gente que está dormindo de pijama aí. Está dormindo. Entendeu? Eu anotei aqui para mim não esquecer. Superior Tribunal Militar será instalado no Brasil. Aí eu tenho mais duas visões que Deus me deu que eu quero te contar que é relativa a isso. Mais duas. Eu vi um vaso. Escute aqui agora. Presta atenção para você não perder a linha de raciocínio aqui. Um vaso com uma flor. Você já foi no mercado? Você compra flor para sua esposa? Eu sempre compro flor para a pastora. Sempre compro. Eu gosto de comprar flor. Um vasinho com uma flor. Presta atenção. Vaso com uma flor. Do lado dessa flor tinha uma erva daninha. Escute o que eu vou te falar. Eu vi um vaso grande com uma flor, um cabo de uma flor. E do lado tinha uma erva daninha. E aí o anjo, com uma espada enorme, era um vaso bem grande, ele disse para mim assim: você sabe qual é a maneira correta de arrancar uma erva daninha para que ela não nasça nunca mais? Escute bem o que eu vou te falar. Presta atenção, pelo amor de Jesus. Presta atenção. Presta atenção no que o pastor está falando. Presta atenção. Depois você discute, depois você debate, depois. Presta atenção. Que eu vou terminar aqui, já vou desligar e vou embora. Presta atenção no que eu estou te falando. Um vaso bem grande, uma flor, eu via só o talo dela, então eu não sei se é uma flor, uma árvore, o que é, eu não sei. Mas do lado tinha uma erva daninha. E ele disse para mim assim: você sabe qual é a maneira correta de arrancar uma erva daninha para que ela não nasça nunca mais? Presta atenção no que eu estou te falando. Depois você vai entender o que é erva daninha. Ele vinha com a espada, irmão. Presta atenção. E enfiava do lado, assim, ó. Até o talo a espada, assim, ó. E mexia na terra, assim, ó. Presta atenção, isso é uma revelação extraordinária. Até o fundo, irmão. A espada entrava e fazia assim, ó. Para a terra amolecer toda. Aí ele arrancava a espada. E vinha e colocava do outro lado e enfiava ela de novo na terra, do lado de cá agora, daquela erva daninha. E até o fundo, assim, ó. Como se batesse no fundo e fazia assim, ó. E aquela erva soltava. Então ele pegava a mão bem no talo dela, assim, ó. E ia puxando ela, fazendo assim, ó. E ela ia saindo da terra com todas as suas raízes, assim, ó. E ele me mostrava ela balançando com todas as raízes. E ele disse: assim eu vou fazer com o socialismo no Brasil. Aleluia. 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 Aleluia.
Assim eu vou fazer com o socialismo no Brasil. Eu vou arrancar todas as raízes com a espada. Escute a revelação, irmão. Escute. Você não tem noção em que pé nós, Brasil, estamos. Você não tem noção. Nós estamos falando aqui de coisas que são segredos. Que as pessoas às vezes falam para mim, como que você sabe disso? Isso é um segredo. Deus vai arrancar todas as raízes. Presta atenção, irmão, para você entender a profundidade disso. Eu estou falando no mundo espiritual, eu sou pastor. Eu não estou te dando uma visão militar, de guerra, não. Espiritual. Eu sei que depois os meninos postam o meu vídeo aí nos canais de política, de geopolítica, e falam assim, ó, o pastor está tendo uma visão espiritual daquilo que a gente fala aqui no físico. É espiritual que eu estou te falando. Espiritual. Eu vou te contar, na Bíblia, Deus usava o profeta Eliseu e mostrava para ele o que o rei inimigo estava planejando para o rei de Israel. E aquele rei dizia, como que eles sabem do que nós estamos planejando? É como se eles estivessem aqui dentro. É assim que Deus faz comigo. Deus me mostra o que eles estão planejando. E quando eu falo aqui, esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito importante no Brasil, e ele disse, as coisas que você fala são segredos, altíssimos segredos do governo, do exército, ninguém sabe. Como você sabe? Porque Deus revela para nós o que vai acontecer. Já há um planejamento para isso, não tenha você dúvida nenhuma. E depois desta visão do vaso, Deus me deu outra visão, escute o que eu estou falando. Que eu não estou aqui para brincar. Não estou aqui, irmão, para brincar de profeta, não. Eu falo com todo o temor e tremor que eu tenho do meu Deus. Por isso que eu estou te falando. Por isso eu estou te falando. Deus me deu outra visão. Eu vi um prato de comida grande assim, ó. Um prato bem grande. Você aí já comeu pudim de baunilha? Já comeu pudim de baunilha? Aquele que você faz com maisena, pudim de maisena, no sabor de baunilha? Você já comeu? Eu preciso falar isso para você, porque eu preciso que você entenda o que eu estou te falando. Foi como Deus contextualizou isso para mim, eu quero te contar. Que é um pudim que a gente comia quando era criança, sabe aquela coisa molinha que a mamãe fazia, o pudim de aveia, um negócio, uma coisa assim, eu não sei se vocês me ajudarem aí, eu não sei como é que chama esse negócio, para mim eu conheço por pudim, que faz um negocinho lá que dava como é que fala? É pudim que fala? Manjar? Não. Aquele negócio que a gente fala, um creme, um mingau, obrigado, irmã, mingau de aveia, isso aí, mingau. Agora você sabe o que o pastor está falando. Aquele mingauzinho que você faz com que ele fica molinho, assim, com um gostinho bem gostosinho, assim, sabe? Aquele mingauzinho. Você faz para criança, que você, né? É do meu tempo, né? Antigamente a gente comia muito isso. Né? Não tem leite condensado. É um mingauzinho, assim. Só que quando você terminava, tipo cremogema, isso é um mingau cremoso, assim, né? Doce. Quando você faz aquele mingau, você põe no prato, ele fica quente. Fica crente. Muito quente. Então, como é que você comia o mingau, irmão? Como é que você comia o mingau? Você é da minha geração, você sabe. Você ia comendo ele pela beiradinha. Você pegava a colher e ia passando na beiradinha do prato que estava frio para você ir comendo pelas beiradinhas. Tá entendendo a visão? Eu tô te dando uma visão. Vou te contar outra visão. Tô te contando outra visão. Deus me deu ontem na igreja.
Você vai comendo pela beiradinha. É soprando e vai comendo pela beiradinha. Tá prestando atenção no raciocínio, na visão? Imagina um pratão, um mingauzão e você comendo pela beiradinha. Agora, eu quero que você preste atenção. Você imagina esse mingau dentro desse prato ser uma grande bandeira da China. Preste atenção. Uma grande bandeira da China. Esse mingau era uma grande bandeira da China. Dentro de um prato. Presta atenção no que o pastor está falando. Uma grande bandeira da China. Era como se fosse o mingau, fosse uma bandeira da China. E aí eu vi o Bolsonaro, presta atenção, com uma colher, pegando só pela beiradinha, assim, ó. Você entendeu a visão? Comendo eles pela beiradinha, irmão. Comendo, e eles não estavam percebendo, e o Bolsonaro já estava comendo eles pela beiradinha. E eles não, muito arrogantes, achando que já ganhou, já. O Bolsonaro representa o Brasil. Comendo eles pela beiradinha, irmão. Deus me mostrou isso ontem. Deus me mostrou isso ontem. É um complemento da primeira visão. Você entendeu? É isso que nós estamos vivendo no Brasil. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Amém? Eu não vou comentar, porque eu não quero errar, então eu vou te contar o que Deus me mostrou e acabou. Foi isso que Deus me mostrou, essas visões que Deus me deu. Eu espero que eu sei que esse vídeo nosso vai, como da semana passada, vai viralizar, vai para todo o grupo de WhatsApp, você pode mandar, não tem problema. Pode mandar, a responsabilidade do que eu estou falando é minha, diante de Deus, né? Diante de Deus, essa foi a visão que Deus me deu lá parcialmente segunda-feira, e ontem, terça-feira, Ele me deu o complemento dessa visão na nossa oração. E eu estou te contando aqui. Só o que eu vi e ouvi eu estou te contando. Eu tenho certeza que você vai entender muito bem o que eu estou falando. Quem precisa entender vai entender o que eu estou falando. Muito bem. Muito bem. Nós estamos caminhando acelerada, rapidamente para isso. Rapidamente. Eu já mostrei para você que com as notícias de jornal dessa semana passada, que nós estamos correndo para esse lado aí. No jornal eu estou te mostrando. Agora eu estou te mostrando o que Deus falou para mim. Entendeu? Se você quiser, você pode compartilhar, divulgar o nosso vídeo. Os irmãos que têm os seus canais aí podem divulgar, está autorizado. Eu peço só que vocês não editem, coloquem ele inteiro, por favor, para que todo mundo entenda o texto e o contexto, para a gente não ter problema nenhum, tá? Não edite, coloque ele inteiro, mas você pode usar aí todos os irmãos, o William, todo mundo que costuma compartilhar os meus vídeos aí, tem permissão, pode mandar fogo aí. Tá bom, gente? Deixa eu orar por vocês. Querido Deus, em nome de Jesus, abençoa o meu povo, a minha igreja. Põe a tua mão, Senhor, sobre as nossas vidas e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Hoje, às 20 horas, a gente tem culto. Estamos aqui de volta, tá bom? Eu já vou embora, eu já terminei o que eu tinha para te dizer, já acabou. Não vou ficar aqui enchendo linguiça e nem o teu saco, tá bom? Fique com Jesus, Deus abençoe vocês. E às 8 horas da noite a gente está aí de novo para fazer o culto da nossa igreja virtual, tá bom? Um beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe. Brasília. Presta atenção aí. Presta atenção que eu vou te contar o sonho. Eu tinha ido a Brasília e tinha uma grande aglomeração de pessoas e no meio estava o presidente Bolsonaro. E quando eu chegava do lado dele, ele olhava e me reconhecia e falava: pastor, você veio aqui me visitar, vem aqui, me dava um abraço no meio de toda aquela galera. E ele dizia para mim assim: você não tem um revólver aí para me emprestar? Escuta aí, irmão.
Eu dizia, não tenho, presidente, eu não ando armado. Eu falei, por quê? Ele falou, olha ao meu lado. Eu olhava, ele falou, você notou que eu não tenho segurança nenhum? Sacou? E quando eu saía de perto dele e olhava, eu começava a gritar e dizia, onde está a segurança do presidente? Que ele está sozinho. E ele preocupado, porque sabia que ele ia ter que se defender ele a si mesmo, sozinho. Sacou aí, irmão? É isso que eu sonhei com ele hoje. Entendeu? Então eu sei através do sonho que aquilo que nós estamos falando, né, tá chegando lá. Como eu disse para vocês certa feita, né, que eu tinha um canal, né, lembra que eu falei para vocês de comunicação, que eu conversava com uma pessoa, ela lá de perto, né? Eu já falei isso para você, né? Não falei? Eu falei isso para você. E então o Senhor me deu o sonho que de fato ele sabe exatamente, né? Tá chegando lá. Porém, ele não tem como se defender do que vai acontecer. É isso que significa o sonho, irmão. Não tem como se defender do que vai acontecer. Entendeu? Não adianta. Não tem como, né? Isso é muito claro, né? Não entende se você não quiser. Tá bom? Então eu queria te contar isso. É um sonho que eu tive, tá? É só um sonho, tá bom? Então não é uma palavra profética, nada. A Bíblia diz que quando é uma palavra profética, a gente revela como palavra profética. Quando é sonho, a gente conta o sonho. Tá bom? Então eu tive um sonho. Por favor, não! Não deixe, não! Não! Ai, meu Deus! Não vai tirar! Não vai tirar! Não vai tirar! Não vai tirar! É o Brasil, é não o comunismo! Não o comunismo! Não! Olha o que o PT tá fazendo! O governo de Minas! O que você fez, tá feio. Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. Eu não tô acreditando. Deus é justo, Éder. Deixa esses miseráveis. Você tem filho. Você tem filho. Lixo, são lixo. É isso que é falar no outro. Minas Gerais está corrompida. Minas Gerais está corrompida. Olha isso. As Forças Armadas de Minas Gerais traíram a pátria. Eles traíram a pátria. Eles estão corrompidos. Não ajudaram a pátria. Vai voltar. Eles não conseguiram ajudar a pátria. Olha lá. Olha, corre! O cara mandou tirar rápido. Leva as coisas pra Isabel. Mais alto! Gente, intervenção federal! A liberdade desafia o nosso peito à própria morte.
Alegre, os manifestantes se concentraram no entorno do quartel-general do Comando Militar do Sul, no Centro Histórico. Os apoiadores do presidente Bolsonaro pedem intervenção militar, o que é proibido pela Constituição, e protestam contra o resultado do segundo turno das eleições, que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O trânsito em algumas ruas ficou bloqueado e, apesar da segurança feita pela Brigada Militar, a movimentação preocupa moradores da região central. Quando eu desci para dar uma olhada ao meio-dia, tinha um grupo de pessoas ameaçando os moradores aqui do prédio. Um deles, inclusive, ameaçou tacar fogo no prédio, mandando as pessoas trabalhar, sendo que, na verdade, eles que estão impedindo as pessoas de trabalhar com toda a situação, né? A Brigada Militar, nas 16 regiões de polícia ostensiva que nós temos, tem trabalhado com o seguinte prisma, né? Fazer com que as pessoas possam fazer as suas manifestações de uma maneira ordeira, né? Respeitando o direito de ir e vir de todo mundo. Pela manhã, equipes de reportagem da Record TV e de outras emissoras foram ameaçadas pelos manifestantes e tiveram que interromper a gravação. O caso é investigado pela Polícia Civil e acompanhado pelo Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul. Também houve protestos em outras cidades gaúchas, como em Gramado, na Serra. A concentração no centro de Porto Alegre começou ainda na terça-feira. Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, desculpa pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Desculpa. Boa noite, pessoal. Estamos aqui direto de Brasília com o meu amigo lá de Lages, veio junto na nossa caravana com o Evaldo e conseguimos. Fizemos parte conseguimos estado de sítio. Vamos tirar os vagabundos de lá, conseguimos tirar os 11. Nós fizemos nossa parte, viemos para Brasília, levantemos o cu da cadeira e viemos para Brasília fazer a nossa parte. Está aqui, estamos na concentração, participemos da história do Brasil. Nós conseguimos, gente, conseguimos e passo essa notícia para vocês.